Bom, galera, vamos lá. Começamos agora a aula da terceira semana, beleza? Onde a gente vai falar um pouquinho sobre a semiologia das hemorragias digestivas, tá? Hemorragia digestiva. Hemorragia digestiva é uma patologia, uma síndrome, um diagnóstico sindrômico, tá? De patologias muito comuns que vocês, como clínicos gerais, vão acabar observando no pronto-socorro, vão acabar atendendo, vão acabar tendo assistência para esses pacientes de hemorragia digestiva, tá? São potencialmente graves, principalmente as hemorragias digestivas altas, quando a gente tem hemorragia digestiva alta com sangramento de grande monta, com potencial gravidade e potencial risco de óbito. Então são situações que a gente precisa reconhecer e saber como agir o mais rápido possível, ok? Então vamos lá, vamos começar o nosso tema. Aqui, hemorragia digestiva, basicamente qualquer sangramento advindo do trato gastrointestinal, beleza? Vamos lá, primeira coisa para a gente avaliar nas hemorragias digestivas é eu conseguir classificar essa hemorragia digestiva como alta ou como hemorragia digestiva baixa. A hemorragia digestiva alta é muito mais grave e com muito mais potencial, com um potencial de fatalidade e letalidade muito maior. Então é um quadro mais grave e eu preciso agir mais rapidamente. Mas como é que a gente vai saber quando que eu estou diante de uma hemorragia digestiva alta e quando que eu estou diante de uma hemorragia digestiva baixa? Vamos lá, para isso eu tenho uma característica, um local, uma localização anatômica que me diferencia isso aí, que é o ângulo de Treitz. Olha lá, a gente vem aqui, estômago, duodeno, no ângulo duodenal a gente tem aqui esse ângulo de Treitz, beleza? E isso aqui que define se eu estou diante de uma hemorragia digestiva alta, que são sangramentos que acontecem acima dessa primeira porção duodenal para cima, estômago, esôfago, tudo disso. E quando eu tenho sangramento que ocorram abaixo do ângulo de Treitz, então íleo, intestino delgado, cólon, seco, reto, tudo isso eu estou diante de hemorragias digestivas baixas, beleza? Que são menos graves, hemorragia digestiva alta muito mais grave. Então esse é o primeiro conceito, ângulo de Treitz, acima dele hemorragia digestiva alta, abaixo do ângulo de Treitz, hemorragia digestiva baixa. Como a gente semiologicamente, pelos sintomas, como a gente vai reconhecer uma hemorragia digestiva alta e uma hemorragia digestiva baixa? Sintomatologicamente, elas vão se apresentar de forma diferente. E aqui o quadro de conceitos interessante que a gente tem. A gente tem essas duas apresentações, hematêmese e melena, e a apresentação de enterorragia e hematoquesia. Hematêmese e melena são apresentações de hemorragia digestiva alta. Já a enterorragia e hematoquesia são apresentações de hemorragia digestiva baixa, beleza? O que é o conceito? Hematêmese, como o próprio nome já diz, vômitos com sangue. Geralmente, fala a favor de um sangramento mais alto, esofágico, o sangue é vermelho vivo mesmo, vômito com sangue vivo, beleza? Quando a gente fala de melena, é sinal que esse sangramento também ocorreu acima do ângulo de Treitz, e eu evacuei um conteúdo sanguinolento digerido. Então eu tenho um sangue batido, um sangue digerido nas fezes, porque deu tempo dele passar pelo meu trato gastrointestinal. Então ele sangrou lá em cima, foi digerido no meu trato gastrointestinal, e eu tenho a eliminação de uma evacuação de melena, que é um sangue digerido, característica em borra de café, tá? Muito escurecido e de um odor muito característico, tá? Um odor muito forte, um cheiro muito ruim, que depois que vocês conseguem sentir esse cheiro pela primeira vez, você passa no meio da enfermaria, opa, tem alguém melenando aqui. É muito peculiar o cheiro da melena. Então beleza, hematêmese e melena são sintomas de hemorragia digestiva alta, beleza? E quando a gente vem para o outro fluxograma, a gente tem a enterorragia, que seria a eliminação de sangue vivo, né? Geralmente sem fezes, então enterorragia, sangramento pelo intestino, sangue vivo sem fezes, e hematoquesia quando tem a presença de sangue com fezes. Enterorragia e hematoquesia, manifestações da hemorragia digestiva baixa, beleza? Aqui um conceito interessante. Isso aqui é o que acontece na maioria das vezes. Porém, existem situações em que eu posso ter, veja bem, uma hemorragia digestiva alta, lá em cima, mas com eliminação de enterorragia ou de hematoquesia, isso fugindo um pouquinho a regra. Eu tive um sangramento acima do ângulo de Treitz ali, hemorragia digestiva alta, só que eu tive eliminação de sangramento vivo,
lá no meu intestino. Essas situações podem acontecer quando eu tenho, por exemplo, um paciente que está com... São duas situações. O sangramento tem que ser próximo aqui à válvula ileocecal, não pode ser muito longe, né? Por isso que está aqui a válvula ileocecal. E o paciente precisa estar com a peristalse aumentada. Então ele tem um sangramento mais alto, mas que não deu tempo de digerir porque ele está quase lá no final do intestino e ele tem uma peristalse muito elevada, beleza? Mas não é o que acontece via de regra, isso aqui é exceção, beleza? Mas são as duas situações que acabam acontecendo de eu ter eliminação do sangramento alto, porém eliminação de enterorragia e hematoquesia. Peristaltismo muito aumentado e se o sangramento for perto da válvula ileocecal, beleza? Vamos lá! Então a gente entra então no fluxograma de hemorragia digestiva alta, beleza? Então sangramentos que acontecem acima do ângulo de Treitz. E a gente vai dividir ela em duas principais etiologias, beleza? Lembrem que quando eu falo hemorragia digestiva alta, eu estou diante de um diagnóstico sindrômico, uma síndrome de hemorragia digestiva alta. Quando eu falo uma hemorragia digestiva alta por úlcera péptica, aí é um diagnóstico etiológico. Então eu venho para essas duas situações aqui. Hemorragia digestiva alta não varicosa, onde nosso principal representante é a úlcera péptica, e a outra principal causa hemorragia digestiva alta varicosa. Aí isso quando a gente tem a presença, não está muito bom o slide aqui, a luz, né? Mas quando a gente tem a presença de varizes esofágicas, que a gente viu lá que é um sinal de hipertensão portal. Beleza? Só vou pensar em hemorragia digestiva varicosa se eu tiver um paciente com estigmas de hepatopatia crônica e hipertensão portal. Se ele não tiver nenhum desses sintomatologias, nenhum desses estigmas, não vai ser a minha primeira hipótese diagnóstica. Vou pensar na não varicose. Agora, é um cirrótico que tem hipertensão portal, tem ascite, tem circulação colateral, sangrou, opa, já vou pensar que o meu sangramento é varicoso. Beleza? Então vamos lá. Tem uma úlcera, geralmente um desequilíbrio da produção de ácido clorídrico em excesso, e o paciente vai fazendo erosões na mucosa do trato gastrointestinal, principalmente estômago e duodeno. Beleza? Aqui a gente tem uma consideração interessante. Úlcera duodenal é comum ter, a gente acaba sendo mais frequente. Porém, na úlcera gástrica a gente não consegue diferenciar a úlcera péptica de uma úlcera neoplásica, de uma lesão neoplásica. Então, sempre que eu tenho, primeiro um conceito interessante, sempre que eu tenho uma úlcera gástrica, eu preciso biopsiar esse paciente, não tem para onde fugir. Às vezes eu faço uma endoscopia digestiva alta de urgência, estanco esse sangramento, mas depois eu preciso fazer uma nova endoscopia digestiva para eu fazer uma biópsia disso aí, para eu diferenciar que é uma neoplasia. Não posso ficar sem biópsia. Já a úlcera duodenal não precisa de biópsia sempre, só se o endoscopista julgar que tem característica de malignidade, mas nem sempre precisa. Beleza? São dois tipos de sangramento que geralmente cursam com hematêmese e melena de grande monta. O paciente pode evoluir com instabilidade hemodinâmica, pode ser um quadro grave, precisa de repor sangue, precisa de repor cristalóide, ressuscitação volêmica vigorosa e tem uma letalidade considerada alta. Então precisamos agir rápido nesses pacientes, beleza? Vou colocar dois vídeos aqui, dois vídeos de uma endoscopia, para a gente visualizar endoscopicamente como é uma úlcera e como é uma varize esofágica sangrante. Vamos lá, no primeiro vídeo aqui a gente tem uma úlcera. Essa úlcera aqui não está sangrante, tá? Mas a gente vê o endoscópio fazendo o trajeto dele e a gente consegue visualizar a úlcera dentro do estômago, beleza? No final desse vídeo a gente não passa aqui, mas o endoscopista vai fazer uma biópsia desse vídeo, ok? E esse segundo vídeo, olha só como o sangramento é abundante e às vezes desesperador. O colega endoscopista está fazendo a endoscopia e olha a magnitude desse sangramento em jato. Ele acha aqui, com certa dificuldade, mas ele acha o sangramento, um sangramento arterial em jato. Imagina esse paciente sangrando com esse sangramento em atividade, você não conseguiu fazer uma endoscopia. Esse paciente vai perder muito sangue, vai entrar em choque hemorrágico, beleza? Então, é um quadro grave, precisamos agir rápido. Olha como é que o sangramento é proeminente. Geralmente, as patologias de úlcera, eu vou ter, antes de eu fazer hemorragia digestiva, um quadro de uma gastrite ali, uma dor, uma síndrome dispéptica, e de repente o paciente faz a esterilização do sangramento. Então ele tem uns sinais anteriores que me alertam. Na hematêmese também, de repente, a hematêmese não tem muitos sinais, é um paciente com estigma de hepatopatia crônica que de repente exterioriza uma grande quantidade de sangramento.
beleza? Então elas se comportam da maneira diferente um pouquinho dessa síndrome aqui que a gente vai discutir. Geralmente o sangramento é de grande monta e não tem... o primeiro vômito já vem sangramento, tanto na úlcera quanto na varizes esofágicas. Aqui, síndrome de Mallory-Weiss, vamos dar um exemplo. Foram lá vocês para o intermédio de vocês, tomaram muito guaraná com gelo, que eu sei que é o que vocês tomam no intermédio, eu também tomava isso, só um guaranazinho, suquinho de uva e tal. No outro dia, tomei bastante, no outro dia acordei, nossa, caramba, tomei ressaca, tomei passando mal e tal. E esse cara vai lá, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 episódios de vômito. Então ele fez esse estímulo antiperistáltico por sucessivas vezes, 6 vezes, forçando a mucosa esofágica dele. De repente, no 7º episódio de vômito, hematêmese, exterioriza um sangramento de moderada monta. Beleza? Então, ó, aí minha principal hipótese seria uma síndrome de Mallory-Weiss. O que é a síndrome de Mallory-Weiss? São lacerações na mucosa esofágica, tá vendo? Lacerações, aqui uma imagem endoscópica, por esforços de vômito repetitivos, gerando uma lesão na mucosa, e esse sangramento geralmente é autolimitado e com recuperação espontânea, beleza? Mas eu tenho que saber. Então a apresentação clínica é diferente. Na hemorragia digestiva ulcerosa e varicose eu tenho uma esterilização direta de sangue. Aqui na síndrome de Mallory-Weiss eu tenho vários episódios de vômito, e depois que eu vomitei várias vezes, no 7º ou 8º episódio, eu exteriorizo o sangramento, porque esses episódios sucessivos que fizeram a minha lesão de mucosa da mucosa esofágica, beleza? Então, síndrome de Mallory-Weiss. Esse cara fez um esforço peristáltico muito grande depois de vários episódios de vômitos. Ele evolui com dispneia importante, dor importante, esofágica, e eu vou checar na radiografia desse paciente. Eu olho, eu tenho um mediastino aqui, ó, um alargamento de mediastino. Quando eu olho, tem uma linha tênue aqui fazendo esse alargamento, e dentro do mediastino não tem nada, não tem ar. Então esse quadro é denominado pneumomediastino, beleza? Então eu tenho um pneumomediastino, que é consequente dessa ruptura esofágica. É um quadro letal, o quadro mais letal, perfuração mais letal de trato gastrointestinal, e eu preciso agir cirurgicamente para corrigir isso rapidamente. Beleza? Não posso perder tempo aqui, que o paciente vai acabar evoluindo com óbito. Então tem aqui as perfurações, síndrome de Boerhaave, né? Perfurações esofágicas, que eu preciso intervir o mais rápido possível. Não posso perder tempo aqui. Beleza? Vamos lá. Aqui tem um pneumomediastino e aqui tem um hidrotórax. A gente vê que tem nível hidroaéreo aqui, um hidrotórax que extravasou o conteúdo do trato gastrointestinal para o hemitórax, por conta desse esôfago que rompeu. Então falamos aqui sobre as hemorragias digestivas altas. Vamos falar agora dos diagnósticos e das alterações, dos diagnósticos etiológicos da hemorragia digestiva baixa. Como eu disse antes, são sangramentos menos letais. Na maioria das vezes tem recuperação e melhora espontânea, beleza? Sem ter que fazer esclerose de artéria, sem ter que fazer uma ligadura elástica de artéria. Eu vou ter uma recuperação espontânea, tá? Então são quadros menos graves, ok? Então aqui, vamos lá, falar das principais causas. Aqui, ó, a gente tem a diverticulose. Vamos lá, lesões pequenininhas na mucosa do intestino, com direção à lâmina basal, que vão, com o aumento dessas erosões, atingir as artérias, a vasculatura intestinal. E, consequentemente, quando atinge um vaso, eu vou exteriorizar o sangramento desse vaso. Então, diverticulose, é uma das grandes causas de sangramento digestivo, de hemorragia digestiva baixa. Nessa segunda figura, a gente tem aqui um nome até um pouquinho complicado, tá? Mas é uma causa muito comum de hemorragia digestiva baixa, que é a nossa angiodisplasia intestinal. Anjo de vaso, displasia de má formação. Então eu tenho uma má formação vascular, vocês observam uma aranha vascular aqui com muitas ramificações, vasos ectasiados, vasos grandes. Então qualquer atrito sobre esse intestino, sobre essa angiodisplasia, eu posso deflagrar um sangramento gastrointestinal de grande monta. Então, angiodisplasia intestinal, uma das grandes causas de hemorragia digestiva baixa, beleza? Aqui, gente, eu tenho um divertículo, uma doença diverticular chamada divertículo de Meckel, tá? O que é o divertículo de Meckel? Eu tenho um tecido ectópico, ou seja, fora do lugar, um tecido gástrico na minha camada intestinal, no intestino. Então, esse tecido gástrico produz ácido clorídrico, né? Produz ácido clorídrico.
E a gente sabe que a mucosa do intestino não é uma mucosa preparada para tolerar pH ácido, né? Ela não tolera. E por consequentemente eu posso fazer isquemia e lesão da minha mucosa, com consequentes sangramentos de hemorragia digestiva baixa por conta desse divertículo estar num lugar que não era para ele estar, fazendo a função do gerando ácido clorídrico, beleza? Então tá aqui, nosso divertículo. Mais uma etiologia. Tem a doença hemorroidária. Então tem uma doença hemorroidária, tem um prolapso, um vaso ectasiado, onde qualquer atrito nessa área, no ato de defecar, o paciente pode gerar sangramentos associados ao ato de defecação, beleza? Isso às vezes são sangramentos importantes, de grande monta, inclusive, com muita dor perianal. Mas aqui o diagnóstico é simples, o diagnóstico é feito através da ectoscopia. Fiz uma anoscopia, olhei e tem aqui o prolapso hemorroidário, beleza? Então, uma das causas de hemorragia digestiva baixa, mas facilmente diagnosticada. Aqui, ó, um conceito interessante. Vejam que eu coloquei aqui, ó, um câncer de colo, tá? Um câncer de colo, e coloquei um X com relação à hemorragia digestiva baixa. Ah, Vitor, nunca vai dar hemorragia digestiva no paciente com câncer? Pode ser que sim, tá? Mas entendam um conceito, não é a apresentação clínica mais comum, entendam um conceito. Na diverticulose, a lesão da mucosa é erodindo para a lâmina basal. Então ela erode, fazendo uma úlcera, fazendo erosões em direção à artéria. Então ela não cresce para dentro do lúmen, cresce para fora, em direção à minha vascularização. Então quando eu atingo uma artéria, eu tenho sangramento. Olha no câncer, ó. No câncer, o tumor cresce intraluminal, ele cresce para dentro do lúmen intestinal. Então ele não vem erodir as artérias, os vasos que estão aqui, ele cresce para dentro. Então a apresentação clínica mais comum dos cânceres de século, de cólon, é o abdômen agudo obstrutivo, porque eu tenho um corpo estranho aqui dentro do meu colo, atrasando o meu fluxo de fezes aqui. Então acaba evoluindo com parada de eliminação de gases e fezes, níveis hidroaéreos, que é o componente da próxima aula de abdômen agudo. Então a apresentação clínica mais comum do câncer seria o abdômen agudo obstrutivo, beleza? E não o abdômen agudo hemorrágico, ok? Então, porque cresce para dentro do lúmen do vaso. Algumas vezes, quando pega uma vasculatura, pode ser que tenha um sangramento, mas lembrando, não é a apresentação clínica mais comum dos cânceres de colo. Bom, galera, basicamente é isso. Nossa aula dessa semana é um pouquinho mais curta mesmo. A aula da semana que vem é um pouquinho mais longa, vocês vão ver. A gente fala de bastante coisa, de bastantes tipos de abdômen agudo, tá? Então, tendo esses conceitos em mente, a gente consegue fazer nossas hipóteses diagnósticas, traçar nossos diagnósticos sindrômicos e pensar em determinadas etiologias, beleza? Nos vemos na videoconferência, tá? A aula da semana que vem é a aula de abdômenes agudos, uma aula bastante extensa, vamos ter uma aula um pouquinho mais longa, mas uma aula muito interessante, muito legal, cheia de sinais, cheia de alterações radiográficas, de alterações de imagem, bem legal, beleza? Então, galera, até mais, até a próxima aula.